Urgente, Zema perde a paciência e entrega Lula e ministros. O governador Romeu Zema quebrou o silêncio e fez revelações bombásticas, gastos milionários, falhas do governo e um recado direto sobre 2026. Lula e seus ministros foram expostos em rede nacional e a pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta? Enquanto o povo sofre com infração, aumento de impostos e uma economia travada, os gastos do governo não param de crescer. E Zema deixou claro, essa conta está sendo paga pelos brasileiros. Mas o recado mais forte veio quando perguntaram sobre as eleições de 2026. Será que Zema pretende entrar na disputa? Ou ele já tem um nome para enfrentar Lula? A verdade está aqui. Assista até o fim e comente. O que você acha das declarações de Zema? O Brasil precisa de uma nova liderança? Compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar essa informação antes que seja tarde demais. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. Teve réplica. Em resposta, Lula disse que o que mais importa é a qualidade das pessoas e não a quantidade. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Eu estive com o presidente Lula ontem e fiquei assustado. Parece que ele está em modo avião, desconectado da realidade. Ele veio aqui em Minas, de certa maneira, se posar como o pai dos pobres e dizer que só ele e o Getúlio é que trabalharam pelos mais necessitados. Esse filme, nós brasileiros já vimos e não gostamos. Eu sei que a prosperidade é uma conquista de cada um de nós e não uma dádiva do governo, nem do presidente, nem de ninguém. E ele falou isso, gente, com uma plateia cheia de trabalhadores, de gestores, gente que sabe muito bem que para melhorar de vida é preciso ralar muito e não depender de favorecimento. Esse presidente em modo avião talvez seja um motivo dele não se lembrar do desastre que foi o governo PT para o Brasil em 2015-16. O governo que provocou a maior crise, a maior recessão da história, que arruinou a vida de muita gente, provocou 3 milhões de desempregados. E aquela crise lá atrás foi criada com a mesma receita que ele está seguindo agora. Gastança, irresponsabilidade fiscal e a economia crescendo com anabolizante. E ele mandou a ex-presidente Dilma lá para a China, mas ela e a receita fracassada dela estão aqui no Brasil em vigor hoje. Esse governo só tem contribuído para subir os juros. Agora, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação. Eu acredito muito em trabalho e competência, o que falta um pouco no mundo político do Brasil. Você começa a fazer uma melhoria na criminalidade mantendo o bandido atrás das grades. O senhor vai implantar a escola cívico-militar? Sou totalmente favorável. Eu falo que quem quer cortar despesa dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. Só lembrando que, enquanto isso, o desemprego está diminuindo, não é? E isso é muito importante. Temporariamente. O crescimento está aí. Sim. Nós estamos chegando a 3,5, que é um número. Mitri, na economia, é igual quando a gente abre o chuveiro, né? Às vezes você abre a água quente, vai levar 2 minutos para a água quente sair.
Quando você faz uma ação econômica, leva 2, 3 anos para ela, às vezes, surtir efeito. Na minha opinião, nós estamos assistindo hoje o reflexo da reforma trabalhista de 6 anos atrás do governo Temer, provavelmente. Reflexos das reformas que o governo Bolsonaro trouxe e que esse governo está desmontando. O que me preocupa é o futuro, e o mercado precifica o futuro. E o que o mercado está precificando, e quando falam mal do mercado, o mercado é a população ativa, é a população que está preocupada com o futuro, porque parece que a classe política está preocupada só com a próxima eleição. Agora, quem é da indústria, quem é do comércio, quem é da agricultura está preocupado com o futuro e está falando esse tipo de ação desse governo federal não vai dar certo no futuro. Daí, aumento de juros, de dólar, etc. O senhor acha, governador, que nesse crescimento que o Mitre citou, que na geração de empregos não tem nada do DNA do governo Lula? Eu falo que 2015, 2016, eu era empresário. Em 2015 e 2016, Adriana. E naquele momento, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Foram os 2 piores anos da minha vida. Ou eu reduzia, ou a empresa quebrava. E eu tive de reduzir. Naqueles 2 anos, eu cheguei à conclusão que o PT tinha, nos anos anteriores, colocado anabolizante na economia e não feito a economia crescer. É muito fácil chegar alguém aqui todo musculoso e falar, eu faço academia todo dia, eu tenho um preparo excepcional. E na hora que você faz o exame, você vai ver que aquilo lá é puro doping. Então... Mas o que o senhor chama de doping ou de anabolizante? O que eu chamo de doping, Bolsa Família, por exemplo? Não, o que eu chamo de doping é esse gasto excessivo, é essa não preocupação com austeridade, é achar que quanto mais se gasta, melhor será o crescimento econômico, o desenvolvimento. Que país que cresceu só gastando e esbanjando recurso? Nenhum. Aqui no Brasil, nesse governo federal atual, nós não temos preocupação com a eficiência da máquina estatal. Nós tínhamos de ter feito primeiro uma reforma administrativa para só depois ir para uma reforma tributária. Como que você vai determinar o que precisa arrecadar sem ter feito a lição dentro de casa primeiro? Então há uma confusão de meio e fim que confunde tudo. E crescimento econômico sustentável é quando você olha que o mercado está precificando queda nos juros. Isso sim é saudável para o futuro. Quando você olha que está tendo mais investimentos na economia, no Brasil o investimento só tem tido queda. E com essa taxa de juros nas alturas, é um convite ao não investimento, a deixar tudo aplicado. E um governo que gasta muito é um governo que, no futuro, vai colher ou inflação, ou recessão, ou uma combinação dos dois. Eu quero salientar o seguinte, eu sou favorável a acordos comerciais, a maior concorrência. O que nós não podemos ter é concorrência predatória. No meu entender, o meu estado hoje, Minas Gerais, é o maior produtor de aço do Brasil. E nós estamos tendo, nesse momento, a concorrência predatória da China. Para te citar aqui um exemplo. Tem chegado aço chinês no Brasil, prejudicando a indústria nacional e também a indústria mineira com subsídio. No mundo todo, o aço chinês é taxado em 25%. No Brasil é menos. Então, nós temos de tomarmos cuidado. É muito fácil você falar, a regra tem de ser essa aqui, tem de abrir tudo. Ou então falar, não, tem de taxar tudo em 100%. Cada caso é um caso, eu acho que merece cuidado, mas eu sou favorável à maior concorrência, à maior exposição, tomando, é lógico, os devidos cuidados, caso contrário, nós podemos arruinar o parque industrial nosso, e lembrando que a nossa indústria, nas últimas décadas, tem perdido participação no PIB.
E o Brasil andou para trás nos últimos 40 anos. Quando eu fazia faculdade aqui em São Paulo, há 40 anos atrás, o Brasil representava 4% da economia mundial. Os últimos dados que eu vejo representa 2,3%. O Brasil tem se tornado cada vez menos relevante, o que demonstra que nós não estamos sabendo lidar muito bem com essas guerras comerciais, com essa competitividade que o mundo moderno tem demandado dos países. Somos um país pouco eficiente. Só para passar a bola para o Schiller aqui da informação, há um mês saiu uma definição, pelo menos da Câmara de Comércio Exterior, de passar a taxar o aço, ferro e aço, vindo da China, a gente noticiou isso no Jornal da Band, em 25%, o que parece que agora daqui para frente possa ajudar. Te corrigindo. Não confirmou? É só se exceder determinada quantidade, que é muito elevado, o que vem abaixo dessa quantidade. Na prática, pouco efetivo. Exato. Obrigado, governador. Governador, nós, governadores dos estados endividados, já falamos, ou o governo federal muda a forma de corrigir essa dívida, que no caso de Minas Gerais é 165 bilhões de reais, ou logo o governo federal vai ter de fazer intervenção nesses estados devido ao caos financeiro. Quando eu assumi o estado há 6 anos atrás, nós não tínhamos repasses para os municípios, que a Constituição assegura, de ICMS, de IPVA, de Fundeb, da saúde. O estado estava retendo, as prefeituras quebrando, o funcionário público não sabia que dia ia receber o salário e nem se ia receber 13º. Então, o regime de recuperação fiscal que foi proposto há cerca de 5, 6 anos atrás, aonde o Rio de Janeiro aderiu primeiramente, não se mostrou suficiente. Ele é bom nos 3, 4 primeiros anos, que a prestação fica menor. Na hora que a prestação volta ao patamar original, ou até um pouco mais, porque aí você tem de compensar o que pagou a menos, o Estado fica inviável novamente. E eu falo que tem um motivo muito simples. Se você corrigir a dívida pela inflação, tudo bem. Agora, se você corrige a dívida pela inflação mais 4%, Schiller, o Brasil não cresce 4%. É a mesma coisa que você assumir um endividamento que hoje representa 10% do seu salário, você absorve, e que daqui a 30 anos vai representar 40%. Aí você não consegue tocar a sua vida. Foi o que aconteceu com esses estados. O Propag, que está lá no Congresso, eu espero que seja votado e que haja uma solução final para Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Mas eu sei que o Mitre e a Adriana querem perguntar sobre a proposta de renegociação da dívida. Mas eu vi o ministro Haddad dizendo que 1/3 desses 160 bilhões, governador, teria sido 1/3 dessa dívida aumentado na sua gestão à frente do governo. Isso não é verdade? O que eu posso dizer aqui é o seguinte: desde que eu assumi, eu não peguei nenhum centavo de dívida. Se você não pega dívida, está pagando a dívida e a dívida está subindo, qual que é a conclusão que você chega? Que a correção está sendo maior do que o pagamento. É você todo mês pagar uma dívida, vamos supor, nós, pessoas físicas, R$5.000, e a dívida sobe 10 mil. Quer dizer que os juros está maior do que o que você está pagando. Não é porque o governo está pegando mais. Não, de forma nenhuma, não. Nós estamos... É o serviço da dívida. É os juros da dívida. Sim. Por isso que ela se tornou impagável. O Brasil é o país dos juros exorbitantes. E esse governo só tem contribuído para subir os juros. Agora, se Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás afundarem, quem que vai perder? É o Brasil. A União é que vai ter em algum momento de socorrer. E ela corre o risco disso acontecer. Lá em Minas, em 2017 e 2018, foi o caos. E eu fiz questão de, na hora que eu assumi esse estado arruinado, de inclusive dar o exemplo. Em vez de morar em palácio, eu aluguei uma casa e fui morar numa casa. Em vez de ter 32 empregadas igual o ex-governador, eu tenho uma que eu pago o salário dela. Eu falei, o primeiro a dar exemplo aqui de austeridade sou eu. Agora o Schiller perguntou por que chegou a uma situação tão grave. Aí, Schiller, são décadas de descaso com o ente público,
criação de benefícios que não se pagam, é aquela história que você já escutou, a despesa sobe pelo elevador e a receita sobe pela escada. Fica sempre difícil. Isso ao longo dos anos, cada vez mais aposentados, como o Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite sempre me reclama muito. Em Minas nós temos 300 mil funcionários ativos e 300 mil aposentados. Talvez daqui a 10 anos vai ser 280 e 320 aposentados. Então, é uma situação que a longo prazo é insustentável, não só para Minas, como para outros estados. A Polícia Militar de Minas Gerais é um sinônimo de orgulho para nós mineiros. Não existe uma rua, uma travessa no estado onde a nossa polícia não entre e não seja respeitada. E temos uma das menores taxas de criminalidade do Brasil, juntamente com alguns estados aqui do Sul e Sudeste. E levamos em março, dia 26 de março, ao ministro Lewandowski, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós, os 7 governadores do COSUD, Sul e Sudeste, propostas de melhoria na segurança pública. Março. Tem quantos meses já? 8, 9 meses já. Propostas simples. O que nós estamos querendo? Que na hora que aquele delinquente for preso, se ele tiver passagens anteriores com o mesmo delito, que ele não seja liberado como ocorre hoje sempre. Em audiência de custódia ou o que for. Nós temos reincidente hoje, fica. Reincidente fica. Nós temos casos de quem está roubando o 30º celular e é liberado. Ele vai roubar depois de amanhã o 31º. E não se tocou nessa pauta desde então? Levamos isso para todos, mas continua aqui no Brasil, aquilo que é para melhorar o funcionamento e não dar voto, parece que não anda. Parece que só anda aqui aquilo que dá voto, aquilo que dá recurso para alguém tentar a sua reeleição. Absurdo mas isso até pode dar voto. Isso, na minha opinião, dá. Exato. Levamos isso. Um outro ponto também, Mitra, importantíssimo que nós levamos. Tornozeleira eletrônica. Se alguém pula o muro de um presídio, o policial está autorizado a ir atrás dele e recapturá-lo. Se alguém adultera, abre uma tornozeleira eletrônica, precisa de mandato judicial que leva, às vezes, 1 ano para ser expedido. Que coisa mais absurda do que essa? Então, são coisas simples que vão manter o criminoso atrás das grades. Exatamente. Você começa a fazer uma melhoria na criminalidade mantendo o bandido atrás das grades. Você começa com beabá. Agora vem com propostas que podem até contribuir de ter melhor coordenação, mas nós temos que fazer o básico primeiro. Estão querendo ensinar mandarim para nós e não aprendemos o português ainda. Mas uma coisa não impediria a outra, né, governador? A questão é a seguinte, uma coordenação nacional faz sentido. Mas não só na teoria, mas também na prática. A minha pergunta é se o senhor vê essa iniciativa do governo federal. Isso pode abrir caminho para um entendimento nacional e uma coordenação nacional? Sou favorável ao compartilhamento de dados, totalmente favorável, todos os estados compartilharem dados, a carteira de identidade única, para ninguém ter 10 carteiras de identidade, o que torna o serviço das polícias muito mais fácil, ter uma coordenação, mas não uma supervisão concentrada. E os melhores estados disparados em criminalidade são os estados do Sul e do Sudeste. Se tem estados que podem transferir boas práticas para os demais, são esses estados que estiveram lá falando. Nós precisamos fazer esse básico aqui, que não custa nada. É o juiz simplesmente autorizar a prisão de quem foi detido pela 10ª vez, pela 12ª vez. Não custa nada isso. Então vamos fazer o que não tem custo primeiro, o que é fácil de implementar, mandar ter um mandato de prisão já automático para quem abre a tornozeleira eletrônica, em vez de ficar meses deixando essa pessoa solta. E coisas simples assim. Na minha época, na sua época, nós vimos uniformizados, isso. Não é isso? Tinha o hino nacional, todo mundo em fila, isso, né? Nessa linha dos governos de esquerda no Brasil, foi sendo destruída ao longo do tempo. As escolas, os colégios Tiradentes em Minas Gerais, que usam uniforme, que têm disciplina, Schiller,
tem as melhores notas do Brasil, inclusive, não é só de Minas Gerais, não, do Brasil. É disciplina que faz o ensino dar certo. O senhor vai implantar a escola cívico-militar? Sou totalmente favorável, já solicitei lá a minha secretaria de educação. Mas sem participação nos conteúdos pedagógicos, né? Sim, não. O que nós queremos é disciplina. Continua da mesma forma o ensino, mas com disciplina. Você xingou o professor, você está expulso da escola. Para mim, essa questão de autoridade existe para ser respeitado. Hoje tem aluno que xinga. O primeiro xingamento é muito, governador, tem que educar também. Mas na hora que você põe a regra e avisa a regra, ô Adriano, eu acho que basta. Hoje tem aluno que xinga filmando para colocar na rede. Né? Parece que isso virou até maneira de se autopromover. Então, eu sou favorável à escola com mais disciplina. Em Minas, nós temos esse exemplo. Estamos ampliando os colégios Tiradentes. Depois, Schiller, veja o IDEB dos colégios Tiradentes de Minas Gerais. Todas as primeiras 20, 30 colocações de Minas são dos colégios Tiradentes, que são esses. Então, o modelo que funciona existe. E, infelizmente, o que se vê muito na política é o partido camaleão. De acordo com a situação, ele muda de cor, muda até de formato para poder se beneficiar das próximas eleições. E o Novo já deixou claro, nós até podemos perder o jogo, mas nós mantemos a coerência. Então eu aprecio isso muito. E você falou aqui, né, na eleição de 2018, eu era o lambari dentro de um grande aquário com mais 2 tubarões. E conseguimos sair vitoriosos. Então acredito muito em trabalho e competência, o que falta um pouco no mundo político do Brasil. É boa gestão, é competências, boas propostas. E isso o Partido Novo tem. Nós, governadores de direita, centro-direita, temos sempre mantido contato. O que eu espero é que esses governadores de direita, centro-direita, caminhem juntos, superem questões partidárias, superem questões de ego e apoiem um nome único. E eu, que encerro o meu ciclo, né, de 8 anos, não posso mais me reeleger em Minas Gerais, já falei que quero contribuir, independentemente de ser o candidato a presidente, a vice ou outra coisa. O que eu quero é contribuir com o Brasil. Eu não tenho, Mitre, nenhum projeto de poder pessoal para mim. Eu venho do setor privado, fui eleito governador de Minas Gerais contra todas as chances, tive de abandonar lá os negócios que eu administrava, então eu tenho muito o que fazer se não for eleito. Mas eu quero estar participando ativamente, porque tem muita sujeira para ser varrida lá em Brasília, muita ineficiência, e eu faço questão de estar ajudando nessa limpeza lá. O Brasil podia ser um tigre asiático hoje, né? Eu fico indignado quando a gente pega lá estatísticas dos anos 70, Mito sabe muito bem disso, Coreia, China, era uma fração do Brasil e hoje estão muito na frente do Brasil. E a politicagem aqui nossa é que tem feito esse país ficar rastejando. E aí, depois de tudo isso, fica a pergunta, Zema está certo em expor esses gastos do governo? Será que essa foi a primeira de muitas críticas que ainda virão até 2026? Os números estão aí, as declarações foram feitas. E agora? Queremos saber o que você pensa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você concorda com o Zema ou acha que essa é apenas uma jogada política? E não esqueça, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo nos bastidores da política. O Brasil precisa estar atento.